Não preciso me identificar, já estou muito bem apresentada, né? Sou uma professora voluntária de uma instituição internacional. Basicamente, uma instituição que existe mundialmente e que tem muitos outros professores além de mim. Convido aqueles que não nos conhecem a conhecer nosso canal no YouTube, onde mais de 600 palestras são oferecidas gratuitamente. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Como a filosofia pode contribuir para a promoção da saúde mental? Esse tema que me foi pedido, eu procurei fazê-lo com todo carinho e com uma ressalva que eu começo por ela, é muito necessária. Perdão. Filosofia não é psiquiatria nem psicologia. Nem poderia eu entrar a dar palpites sobre terapêuticas relativas à patologia A, B ou C. Isso seria uma impropriedade da minha parte e invasivo, com certeza, e num certo nível até mesmo irresponsável, considerando que estamos falando de saúde e não se brinca com isso. Aliás, falando sobre a natureza humana, com nada se brinca, não é isso? Então, nós vamos colocar os conselhos da filosofia dentro daquilo que é próprio da filosofia. Pretendo falar de reflexões que sugerem posturas, sobretudo vinculadas à questão de valores humanos, que se mostram, e isso também é objeto de muitas pesquisas ao longo do tempo, mostram-se como uma terapêutica bastante eficaz, a prática de valores. E aí sim, estamos bem dentro do campo da filosofia. A filosofia trata exatamente dessa questão dos valores, como prevenção e mesmo como uma postura que pode conduzir, auxiliada a todos os outros campos que são necessários, auxiliada pela psiquiatria, pela psicologia, convivemos muito bem, pode sugerir algumas saídas para os problemas que já foram instalados, aqueles que já se vivem. Então, uma vez conversando com um psiquiatra, é muito comum, eu sou professora há 32 anos, professora voluntária. É comum que nesses 32 anos haja episódios, às vezes, aliás, devo dizer, com o passar dos tempos nos últimos anos, cada vez mais numerosos, de alunos depressivos, de alunos ansiosos. O crescimento disso tem sido considerável, embora eu nunca tenha parado para elaborar nenhum tipo de tratamento estatístico, mas dentro da amostragem, que são os alunos interessados por filosofia, tem havido um conjunto de casos cada vez maiores. E conversando com esse psiquiatra, ele me disse algo que fez todo sentido para mim. No caso da psiquiatria, quando se recomenda um medicamento, o que se faz é recomendar algo que devolve a lucidez ao paciente, para que ele, lúcido, vá em busca das soluções para o seu problema. Ou seja, não se espera que um medicamento ofereça a cura de um sintoma, seja ele de que natureza for, mas que ofereça a lucidez que foi perdida, para que essa pessoa adquira uma postura mental, vá atrás de uma postura mental e uma postura concreta de vida que possa transformar o gatilho daqueles sintomas, que possa atuar sobre esse gatilho. Eu achei essa explicação muito interessante. E a partir daí eu considerei e considero ainda hoje que uma parceria entre a psiquiatria, a psicologia, a filosofia no tratamento dos males humanos de caráter psicológico, de caráter psiquiátrico, é uma parceria muito bem sucedida, é muito bem-vinda. Porque uma vez que queremos buscar os gatilhos, aí sim, a filosofia serve muito bem. Também a psicologia, sem dúvida, a psicologia vai atuar sobre as causas pessoais que interferem naquele gatilho. Agora, nós encontramos seres humanos que têm dúvidas muito prementes sobre o que é ser humano, o que se espera dele no esquema da vida, o que é justiça, o que é fraternidade, por que praticá-las, por que devemos ser bons, e aí estamos dentro do campo da filosofia. Nesse sentido, então, vamos conversar sobre qual é o préstimo que a filosofia oferece à saúde mental humana. Por que sofremos? Essa é uma das questões mais, digamos, imediatas do ser humano. Uma vez aconteceu algo comigo no tempo anterior à pré-pandemia, anterior à pandemia, na pré-pandemia, onde eu vi uma mãe, estava passando por um órgão onde tinha sido convidada para fazer uma conferência, como aqui. Eu vi uma mãe que conduzia o seu filhinho, era uma criança que devia ter os seus 7, 8 anos, não mais do que isso.
ela levava provavelmente a uma consulta médica ou odontológica, pelo comportamento do menino, que era de uma revolta total. Não queria ir de jeito nenhum, resmungava, chorava e a mãe ia levando. Lá pelas tantas, ele parou de resmungar, parou de chorar, virou para essa mãe e perguntou: mamãe, por que a gente tem que fazer coisas que doem? Porque você sempre me diz que as coisas que doem são boas. E a mãe não teve paciência para aquela pergunta e continuou arrastando o menino. Eu achei tão sensacional a pergunta que, se eu pudesse, eu sentaria no chão ali junto com aquele menino para dialogar sobre isso. Olha, os senhores hão de convir que hoje adultos fazerem esse tipo de pergunta é muito raro. Ficamos muito presos ao superficial, à banalidade do dia a dia. Perguntar por que devemos sofrer e, ainda mais, por que sofrer de vez em quando pode ser bom, aquilo é filosofia pura. E eu fiquei pensando em que momento da nossa vida nos roubam essa curiosidade tão profunda e tão essencial. E o mais importante de tudo é que o rostinho do menino não mentia. Ele realmente queria uma resposta. E hoje tem um trabalho enorme para fazer homens adultos e maduros formularem essa pergunta e, ainda mais, quererem de fato receber uma resposta. É homenagem a esse menino filósofo que existe dentro de todos nós que hoje me dedico a buscar, junto com os senhores, uma resposta para essa questão. Bom, a tradição budista, o Dhammapada, que é o livro sagrado por excelência do budismo, ele vai falar que a dor é veículo de consciência, é uma correção. Do ponto de vista físico, isso é muito óbvio. Aquele dente que dói permite que você o salve antes que ele esteja irremediavelmente perdido. E assim é com as dores corporais todas. Às vezes, quando dói, já é tarde demais, né? Hoje temos exames preventivos que são maravilhosos, mas, em geral, a dor nos avisa que algo errado está acontecendo e nos permite ir atrás da correção desse erro. Isso acontece no plano físico e nós sabemos disso. E praticamente atuamos de imediato, incontinente. Procuramos um médico, um odontólogo, seja o que for. Do ponto de vista psicológico, nem sempre. Nós deveríamos atender ao chamado das nossas dores para ver o que há em nós que necessita ser corrigido. Qual é a aresta pontiaguda que precisa ser polida? E se nós formos olhar dessa tradição ampla e antiga que é o budismo, eles tomam essa questão como a central da sua filosofia. A filosofia budista debruça-se sobretudo sobre essa questão. Por que sofremos e como atuar de maneira correta em relação à dor? Se nós tomarmos uma corrente filosófica que é o estoicismo, que hoje está na moda, felizmente, o estoicismo voltou à moda, talvez já tenha ouvido falar por aí de frases de Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio. Eles falavam de uma maneira muito direta e prática dos problemas humanos e viviam numa época de crise. Por isso, eles estão tão próximos de nós hoje em dia. Marco Aurélio, que era um grande imperador filósofo de Roma, ele dizia o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Isso é chamado de teoria da responsabilidade. O que significa isso? É como se imaginássemos, falando na nossa linguagem atual, que viemos ao mundo por um propósito. Isso seria um truísmo, uma verdade de base. Viemos ao mundo para crescer como seres humanos, para sairmos daqui um pouco melhores do que entramos. Isso me parece que é uma premissa básica bastante aceitável, né? Viemos aqui para crescer como seres humanos, para sairmos um pouco maiores, para nos afastarmos um pouquinho que seja da ignorância rumo à sabedoria. E isso é o princípio da filosofia, amor à sabedoria, caminhar para ela. Se isso realmente procede, tomando isso como possibilidade, nós podemos perceber que é como se nós viéssemos ao mundo com um cartão cifrado, que atrai para nós as situações que nos permitem polir aquelas arestas que necessitamos polir para encaixar melhor no quebra-cabeça da vida, para cumprir melhor a nossa função como seres humanos, para sermos realizados, para sermos mais completos. Então, se você vem, o teu poder pessoal tem esse magnetismo de atrair a você aquilo que te permite crescer e vai polir as tuas arestas pontiagudas, essa pessoa, essa situação, não entraram na sua vida por uma questão proposital e pessoal. Essa pessoa entrou na minha vida para me perseguir, para me fazer mal. Não. Se essa pessoa é, por exemplo, um chato,
Ele é chato porque é o melhor que logrou ser dentro do seu próprio esquema evolutivo, mas ele entrou na sua vida porque você chamou. Ou seja, talvez você perceba depois de algum tempo que você precisava desenvolver paciência, empatia, ou talvez ainda que o verdadeiro chato é você. E essa pessoa te permitiu ver isso. Se não fosse essa pessoa, seria outra, mas você precisaria passar por aí. Por quê? A tua necessidade de experiência para crescer atrai os elementos da nossa vida que vão nos permitir sair do outro lado maiores, porque essa é a reação esperada diante das dificuldades. Propormos-nos a só sairmos do outro lado maiores do que entramos. Isso é a ideia da teoria da responsabilidade, que despersonaliza os agentes do nosso sofrimento, que já é muito boa, porque combate frontalmente uma coisa chamada vitimização, que é uma das portas de entrada dos nossos problemas psicológicos, uma das mais agudas e intensas. Então, a teoria da responsabilidade nos propõe uma fuga da impotência ante as dificuldades. Nada acontece ao ser humano que não seja próprio do ser humano. Portanto, também é próprio do ser humano encontrar uma saída para isso. Epíteto, outro filósofo estoico, que era um escravo, ele dizia o seguinte: quando alguém pejorativamente o chamou de escravo, ele falou: sabe o que é um escravo? É aquele que naquilo que depende dele não faz nada. Naquilo que não depende dele, fica protestando e imprecando infinitamente. Então, imaginem os senhores que eu pretendo chegar a Poupex num horário crítico, às 6 horas da tarde. Todos sabemos como é o eixo monumental. Eu saio num tempo estreito para chegar aqui e me atraso. E no meio do caminho saio protestando contra o administrador da cidade, contra os motoristas do trânsito, contra o mundo inteiro. Quando eu não posso fazer nada em relação a essas coisas. Mas sair meia hora mais cedo eu poderia perfeitamente ter feito, não é? Dependia só de mim, e eu não o fiz. Isso é um escravo. Naquilo que depende de mim, não faço nada. E naquilo que não depende, como se diz popularmente, dou murros em pontas de faca. Então, a teoria da responsabilidade também prevê isso, que da mesma maneira que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nenhum problema é maior do que as nossas possibilidades de resposta. E quando um problema vem para a nossa vida, ele nos honra em nos informar qual é o nosso tamanho de resiliência, de capacidade de superação, de capacidade de resposta e de sair maior do outro lado. Os problemas são do tamanho dos homens. Continuando, ferramentas que o ser humano tem para isso. E aí é uma coisa que me alegra bastante, porque tem sido uma linguagem cada vez mais uniforme nesses 3 campos que eu abordava. Não é difícil hoje encontrar psiquiatras, psicólogos, terapeutas das mais diferentes linhas que falam que o desenvolvimento de valores é importante para a recuperação do ser humano em relação à sua dor. E a filosofia trata exatamente disso. Valores humanos servem para atenuar os problemas relativos à saúde mental ou podem significar uma postura mental, isso que hoje se chama de mindset. Pode significar um mindset que favoreça a você ter uma imunidade maior contra esses males ou mesmo reverter os males já instaurados? Será? Parece que sim. E aí nós entramos no campo filosófico propriamente dito. Eu vou começar trabalhando com os senhores a respeito de 3 valores, porque me baseio no critério platônico. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, que foge muito ao tema. Platão falava que da unidade, que o universo começa no uno, da unidade nasce a primeira forma espacial, que é o tetraedro. O tetraedro, que é uma pirâmide de face e base triangular, ele é o uno que, quando se manifesta no mundo, precisa de uma base com pelo menos 3 pontos. Então, ele fala dessa unidade original, o demiurgo, o criador do universo, esse ser construtor, que se manifesta primeiro em 3 valores. E esses 3 valores iniciais, de onde se desdobram todos os outros, seriam vontade, amor e inteligência. Portanto, todas as virtudes, já fiz uma palestra, uma ocasião onde eu tratava disso, como todos os valores e virtudes humanas desdobram desses 3. Como se ramificassem a partir desses 3, vontade, amor e inteligência. Vamos falar um pouco a respeito dos 3, em primeiro lugar, e como eles podem ser ferramentas de precaução e mesmo ferramentas de
curativas, de uma certa maneira, de abordagem de um mal psicológico ou psiquiátrico já instaurado. Começando pela vontade, nós precisaríamos também de um tempo longo, e aconselho aqueles que tenham curiosidade, já são muitos anos e muitos títulos dentro do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. Existe palestra sobre tudo que vocês possam imaginar lá referente à filosofia. Existe uma exclusivamente sobre vontade, que é um dos poderes mais elevados do homem. Para a tradição indiana, eles chamam vontade de Atma, aquilo que o ser humano tem de mais elevado. Nós, hoje em dia, não podemos nem muito usar essa palavra, que ela está muito esvaziada, virou sinônimo de desejo. Então, em geral, quando eu falo de vontade, eu falo de força de vontade, porque fica mais claro. Força de vontade, determinação, é aquilo que o ser humano tem de mais poderoso. A força de vontade humana é capaz de irrigar desertos, drenar pântanos, desviar o curso de cometas, ou pelo menos a princípio se considera que isso já é possível, não é isso? Ou seja, capaz de criar, de manter, de transformar, de recuperar ou de renovar muitas coisas à nossa volta, com uma tendência cada vez maior à expansão. E, portanto, se ela é capaz de atuar tão incisivamente sobre as coisas, ela deve ter uma potência muito grande também para atuar sobre o Criador das coisas humanas, no caso, o ser humano. Considerando que a nossa principal e primordial criação somos nós mesmos. Não sei se já pararam para pensar sobre isso. A natureza não precisa que criemos máquinas voadoras, ela tem um monte de corpos voadores. Ela não precisa de objetos rápidos, ela já criou a velocidade da luz. Ela precisa de nós para criarmos a nós mesmos. E isso é a nossa criação fundamental. E se a vontade pode tanto sobre as criações externas, evidentemente poderá também sobre a criação de nós mesmos, que é o nosso trabalho fundamental. Então, se a vontade é tão poderosa, eu costumo dar um exemplo, inclusive, que é o funil. Um exemplo muito simples, até simplório, me perdoem, mas é uma boa imagem. E, às vezes, uma imagem recupera uma informação para nós, como se diz popularmente, mais do que 1000 palavras. Eu costumo pedir que se visualize um funil. Você entra num problema de 1000 formas. Para sair é uma só, vontade. Muitas vezes cultivamos, quando estamos no meio de uma dificuldade, quer de caráter sistêmico, quer de caráter pessoal, o hábito da análise voltada para o passado. Ela não é má, mas ela não é suficiente. Se você se detém aí, você pode transferir responsabilidades para outros, vitimizar-se e acomodar-se. É como se houvesse uma marca suja na parede. Alguém passou, esbarrou algum objeto e sujou. Eu descubro quem foi e me acomodo. Cada vez que alguém diz, nossa, como essa parede está feia, suja, eu digo, mas foi fulano. Ou seja, eu não pego o pano, eu não pego o material de limpeza e limpo a parede, eu simplesmente atribuo a um culpado e me acomodo. Isso é muito comum acontecer. O fato é que, seja o que for que tenha provocado um problema, o que soluciona não é a análise voltada para o passado somente, mas a síntese projetada para o futuro. Eu estou aqui e quero chegar ali. E vou chegar, sabe por quê? Porque eu quero. Se eu quero, eu posso, eu vou. Como se atribui a Júlio César, que teria dito, nas suas guerras gálicas, vim, vi e venci. Isso é um bom exemplo de uma expressão de vontade. Ou seja, não interessa como eu cheguei aqui, mas vou chegar lá, e vai ser agora. E parece que quando nos comprometemos positivamente com o futuro, as informações do passado que necessitamos afloram, vêm à tona. E os nossos poderes latentes também vêm à tona. Devem lembrar dos contos de fada, onde o príncipe se compromete em salvar a princesa do dragão. E no meio do caminho, caminhando para esse objetivo nobre, justo e bom, ele acha uma espada mágica, ele acha uma capa da invisibilidade, ele acha um pássaro que lhe informa uma palavra mágica, ou seja, os seus poderes latentes vão aflorando no meio do caminho, quando ele se compromete positivamente com a vida. E assim é com o ser humano. A vontade não utilizada, aí é você estagnado dentro daquele funil, querendo encontrar responsáveis no passado, e às vezes até acomodado com a situação. É algo incrível, mas é fato e relatado por muitas tradições. Num determinado momento, a vitimização nos dá um prazer maior do que uma possível cura. E começamos a extrair esse prazer dela e não queremos sair dali.
E quando sentimos que algo se avizinha, que pode nos tirar daí, nos afastamos disso até. Isso se transforma num vício. E é algo curioso. Não Gibran, nesse caso, Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma passagem de um poema que ele diz: esse hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Lembram disso? Esse hábito de sofrer que tanto me diverte, não divertia apenas ao Drummond. A humanidade tem também esse hábito. Então vem a vitimização, quando não utilizamos a vontade, vem a vitimização. Começamos a achar que o mundo inteiro trama contra nós, o mundo inteiro nos persegue. Olha, isso é uma porta para patologias, uma porta bem aberta e bem pavimentada. Culpas. Quem é culpado, às vezes eu mesmo começo a me achar culpado de tudo, aí começa um processo de perda de autoestima, de complexos e todo um conjunto de elementos também preocupantes. Epíteto, aquele filósofo escravo de que falei, ele dizia: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu acredito, Epíteto, que o progresso psicológico também poderia ser complementada essa frase. A extinção da culpa. Não há culpados, há responsáveis. Eu me responsabilizo e caminho para corrigir o que foi feito. Que mais? Bloqueios como timidez, insegurança, etc. Nascem a partir do momento que eu me sinto impotente para projetar uma saída para o futuro e caminhar determinadamente para lá. Ou seja, cada uma dessas coisas, se estivéssemos em conjunto aqui comigo, um psiquiatra, ele poderia abrir para vocês, não me sinto autorizada a isso, mas ele poderia abrir para vocês patologias relacionadas a essas portas que se abrem quando a porta da vontade se fecha. A sensação de impotência, de incapacidade, por exemplo, é mãe de muitas patologias também. E todos os complexos que daí advêm. Que mais? Continuando ainda em relação à vontade, um dos elementos, um dos corolários, uma das consequências que vem daí. Medo do que rejeitamos e ansiedade pelo que desejamos. Uma vez que eu não consigo caminhar, eu estou detido, eu não consigo projetar a minha vontade para o futuro e ir na direção daquilo que eu quero, ou ir na direção de combater aquilo que eu temo, como eu não tenho essa iniciativa, eu fico preso pelo medo daquilo que eu temo e pela ansiedade daquilo que eu desejo. E na expectativa de que algo afaste isso de mim, eu traga isso para mim. Eu mesmo me sinto impotente para fazer alguma coisa a esse respeito. Então, esse medo, que numa proporção justa é natural, e esse anseio, que numa proporção, digamos assim, mais básica, também é aceitável, podem entrar para um caminho patológico. E aí vai haver uma pane na psique, que muitas vezes pode gerar o derivado dessa palavra pane, que é o pânico, e muitas outras consequências que seriam melhor tratadas por um especialista, não é isso? Então, quem age supera ou conquista, não deseja nem teme. Uma pessoa de vontade bem projetada, com a vontade bem canalizada, ela provavelmente vai evitar que o medo e o desejo entrem nessa esfera psicológica, tem uma boa chance de fazê-lo. E ainda que não consiga evitar, ela tem uma boa chance de corrigir o rumo que esse seu deslize causou. Uma vez que consegue canalizar a vontade, ela tem essa capacidade de se levantar, se reerguer de um momento de desatenção e retomar a sua trajetória. É lógico, longe de mim, pelo amor de Deus, eu convivo muito estreitamente com pessoas que padecem de problemas de depressão intensa, de problemas de ansiedade aguda, de síndrome do pânico e tudo mais. Longe de mim querer dizer que uma pessoa que está no meio de um problema desse pode canalizar a vontade e sair. Não é isso que eu estou querendo dizer. Aí, muitas vezes, é necessário, eu diria que na grande maioria das vezes, um apoio de alguma das áreas já citadas. Aí, realmente, necessita-se de um terapeuta, necessita-se de um medicamento, porque a vontade fica muito debilitada até pelas reações orgânicas que esse mal gera. Longe de mim dizer tamanha insensatez. Eu sei que é necessário. O que eu digo não é isso, entendam bem. Eu digo que uma pessoa que durante a sua vida trabalha para canalizar e projetar a sua vontade, ela não vai ser inexorável. Ela pode falhar em alguns momentos. Mas como ele conhece
o segredo, a receita de recriá-la, pode recriá-la com maior facilidade do que aquele que nunca trabalhou para esculpir a própria vontade. Que fique bem compreendido isso. Ou seja, a prática de estarmos sempre caminhando na direção das coisas que queremos ou que desejamos superar pode nos ajudar, num momento de crise, num momento de debilidade que todos nós padecemos, recuperar essa receita que já praticamos algum dia. Isso sim. O que não dominamos torna-se autônomo em nós. Isso é uma coisa muito importante entendermos. Imaginem que esse meu braço, ele tem um poder tremendo. Nós sabemos da importância na evolução humana, por exemplo, do polegar de oposição, preensão de precisão. Quem já estudou isso em antropologia sabe da importância disso na evolução, inclusive, dos hominídeos. Agora, imagine que eu nunca tentei controlar esse meu braço. Por alguma razão, nunca tentei mexer com ele. Um belo dia que eu necessite mexer, eu não tenho controle. Então, coloco toda a minha energia física nele e ele vai sair uma coisa desconjuntada, né? Vou ter que trabalhar um bom tempo até ter um controle minucioso dele, capaz de fazer minúcias com esse meu braço. Uma vontade que você nunca controlou, que você nunca trabalhou com ela. Quando você tentar manuseá-la, ela pode sair fazendo movimentos agressivos, violentos. Ela pode sair parecendo uma coisa que você tem que abafar, porque é um mal, enquanto você não aprender a direcioná-la. E realmente é assim. Já vi pessoas que começaram um processo de desenvolver alguma determinação, alguma imposição de vontade sobre a vida, e as primeiras tentativas foram um desastre. E quiseram, em muitos casos até o fizeram, retroceder para um estado de debilidade, onde elas eram mais brandas e não tão agressivas. Sabe por quê? Movimento autônomo e descoordenado, daquilo que a gente nunca trabalhou para controlar. E se não trabalhamos o quanto antes, vamos ter que passar por esse estágio, porque não podemos viver sem a vontade humana. Ela é fundamental. Com certeza, aprender a controlá-la pode gerar algum dano, mas nunca utilizá-la causa danos muito maiores. Amor. Também não dá para fazermos uma palestra que, olha, não daria uma palestra, daria um curso, só para falar sobre amor. Pensem num assunto que tem desdobramentos em todas as civilizações, em todos os pontos do tempo e do espaço, e que vale uma abordagem minuciosa. Mas nós sabemos muito bem que amor é um potencial humano e, ao mesmo tempo, uma necessidade imperativa do ser humano. E existe algo curioso na nossa educação, que foi se acentuando muito nos últimos tempos, ou seja, de um século e pouco para cá, onde a educação, desde a nossa mais tenra infância, preocupa-se em ensinar o homem a dominar o corpo físico, mas não o corpo emocional ou mental. Então, não sabemos muito bem manejar essa nossa energia, esse nosso fenômeno afetivo que é o amor. Assim como não sabemos manejar os nossos pensamentos. Cá entre nós, momento para falar de coisas curiosas. Eu me recordo no meu tempo de graduação na universidade, que já vai muito tempo, uma lembrança curiosa, eu acredito que existe até hoje, são aquelas caixinhas para estudantes na biblioteca. Vocês não acham aquilo engraçado? Eles simplesmente encaixotam o estudante para que ele se concentre na leitura. Aí o que acontece? O estudante, tão alegre e bonitinho, escreve na caixotinha inteira um monte de coisas. O próximo que chega lá não olha para o livro, fica lendo o que está escrito na caixinha. Eu acho isso muito engraçado. Ou seja, somos dispersos demais. Não temos controle sobre a nossa mente. Será que dava? Eu acredito que sim. Se nos dispuséssemos a treinar isso, como treinamos nossas pernas ao andar. Se eu digo, chegarei perto da poltrona, pernas, me levem lá, elas me levam. Imaginem se eu não tivesse controle das minhas pernas e quisesse fazer essa simples operação. Quanto tempo eu demoraria para fazer isso? E se pudesse ter esse mesmo controle sobre as minhas emoções e os meus pensamentos? Pensamentos, concentrem-se aqui porque necessito entendê-lo em profundidade. Será que é possível? Parece que sim. E com as emoções também. E as emoções mal educadas, elas tendem a gravitar em torno daquele que as possui, ou seja, egoísmo, uso do outro, não é? Falta de empatia, que são 3 elementos, com um potencial patológico que cai entre nós.
podem gerar uma psicopatologia grave, o uso do outro, a insensibilidade aos sentimentos do outro, por aí deriva um monte de possibilidades bastante complexas, não é isso? Então, egoísmo, viramos um predador, que utiliza todas as coisas sem preocupação se as coisas têm tanto direito a estar aqui como nós. Vai deixando terra arrasada atrás de nós. Existe uma frase de Leon Tolstói, o grande romancista russo, que diz o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Do universo de vida que tem ali, eu só penso, para que me serve? Para que isso me serve? Não existe em nenhum momento a consideração de como eu posso servir a isso. Ou seja, é muito difícil amar dessa maneira, porque o amor é um sentimento com tendências expansivas. Isso é um predador, que vai passando e deixando terra arrasada atrás de si, que já é complicado psicologicamente falando. E o amor que toma o outro como mera testemunha da minha experiência pessoal, ou alguém que está aqui para satisfazer os meus sentimentos de solidão e carência. Ou seja, eu tomo o outro como um meio para a sua satisfação pessoal. Immanuel Kant, no seu Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ele dizia que não existe nada tão imoral quanto tomar um ser racional, ou seja, um ser humano, como meio. O ser humano é sempre fim em si. Quantas vezes numa relação, às vezes passageira, mas às vezes até longa, um parceiro toma o outro como meio para satisfazer alguma necessidade sua, com um grau de empatia zero, de se colocar no lugar do outro, de entender o outro. Ressalva, a minha definição de empatia está errada e incompleta do ponto de vista psicológico. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é despir-se da sua personalidade e tentar entender o mundo pelo ponto de vista do outro, com o que ele viveu, com o seu histórico, com os seus valores e não com os meus. Porque senão você vai deduzir que o que o outro faz é uma insensatez, porque eu no lugar dele não faria, mas ele não é você. E ele não é inferior a você. Ele tem um outro ponto de vista que, de repente, se você se dispuser a aprender, agrega ao seu. Nos fragmentos óficos gregos, há uma frase que eu acho maravilhosa, curtinha, que diz: eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. Entendem isso? Eu não sou dono de nenhuma verdade. E a verdadeira empatia é querer ver o mundo por mais um ângulo além do meu, tão importante quanto o meu, que é o teu. Eu vejo o mundo pelo teu ângulo e te ofereço o meu ângulo, te ofereço o meu mistério em demanda do teu. E saímos, como dizia Hegel, fazendo uma dialética, tese, antítese, síntese. Saímos os dois maiores disso. Se eu não me considero dono de nenhuma verdade e tenho ânimo de aprendiz perpétuo. Isso enriquece tremendamente o sentimento amoroso, a característica do sentimento amoroso. Eu quero entender o mundo como você entende, inclusive para te ajudar e você me ajudar. Trocamos os nossos pontos de vista e crescemos juntos. Isso hoje também, empatia. Olha, deixa eu contar para vocês algo que é até um pouco privado do ponto de vista daquilo que faço. Quando um aluno se senta na minha frente para estudar filosofia, as duas primeiras coisas que eu tenho a preocupação de passar para ele é, em primeiro lugar, não sou dono de nenhuma verdade. Segundo lugar, perpétuo ânimo de aprendiz. Isso para a filosofia é basilar, senão não dá para dar nem o primeiro passo. Curiosidade para o amor também é. Para o amor também é fundamental, essa premissa. Então, falta de empatia, uso do outro, todos eles são potencialmente patológicos. O desenvolvimento do verdadeiro amor, na sua plenitude, na sua profundidade, agregaria muito ao homem de imunidade contra uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, até de uma certa gravidade. E a carência também, outro elemento a ser levado em consideração. Solidão, carência, sentimentos que também vêm da falta do amor, plenamente desenvolvido. O amor se supre quando bem utilizado. Existe um poema que eu admiro muito, é longo, eu não sei memorizar, senão teria satisfação para recitá-lo para os senhores, mas ele diz em um dos seus versos: o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Entendem isso?
E existe uma frase filosófica de um pensador do século XX chamado Nilakanta Sirihan. Ele dizia o seguinte: você deve perder o seu coração todos os dias, depois ir em busca dele. E assim você perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Eu deixei o meu coração na hora que digo um bom dia, olhando nos olhos da pessoa que passou por mim e realmente desejando o bem dela. Eu deixo o meu coração quando abro a porta de um elevador e espero que as pessoas saiam antes de querer entrar com um muro de ansiedade por trás de mim. Eu deixo o meu amor quando eu saio mais cedo de casa para não estressar as pessoas num trânsito que já é em si tão estressante. Quando você olha à noite, você vai ver que você deixou o seu coração impresso em todos os degraus que você subiu. Quando você faz isso, você distribui o seu coração pelos 4 cantos do mundo, o amor se supre a si próprio. Resta muito pouca carência. A carência natural, num certo grau, ela se torna aguda e preocupante quando nos poupamos demais quanto à nossa capacidade de distribuir o amor. Um amor que você sai distribuindo pelos 4 cantos do mundo, por onde você está, quando você sai carimbando o seu coração em todos os lugares onde esteve, ele se supre a si próprio, ele te dá um sentimento de autonomia muito grande. E aí você está preparado para receber amor, mas não para ficar dependente, nem cobrar dos demais esse amor. Recebê-lo de muito boa vontade quando ele vier, mas não criar uma relação de dependência ou até de cobrança em relação aos demais, que é muito complexa e também abre porta para uma série de complicações, sobretudo dentro de um relacionamento sadio. E agora passando para a inteligência. A inteligência, etimologicamente falando, já diz muito. Ela vai dizer intelegere, que é a origem da palavra, escolher dentre, interelegere, escolher dentre. Inteligência tem muito a ver com discernimento, capacidade de escolha. E disse que a maior de todas as escolhas é escolher dentre as coisas que o mundo oferece que você deva ser quem realmente é você. Ou seja, a maior inteligência de todas, pasmem, é a identidade. É achar-se no meio daquilo que o mundo sugere ou até tenta impor que você deva ser. E ela é fundamental. Tanto a inteligência quanto a identidade, que é o seu corolário, é a sua consequência na nossa vida. Ela é uma necessidade e uma fonte de realização. É impressionante como sentimos falta de entender o mundo, desde essa criança que tanto me impressionou e fez essa pergunta à mãe, das perguntinhas fundamentais. Eu fico me lembrando das minhas filhas pequenas, porque, evidentemente, as minhas perguntas a gente, infelizmente, não lembra, mas eu me lembro como elas eram curiosas em relação a tudo. Minha filha mal falava direito quando virou para mim e perguntou: mamãe, por que gato tem rabo? Você se imagina um adulto ter preocupação em perguntar esse tipo de coisa? Aí você vai dizer, que bobagem. Ah, que bobagem. Por quê? Porque, às vezes, uma planta, as folhas crescem fazendo uma espiral em torno do seu caule. Eu me recordo de alguns detalhes, eu já um pouco mais crescida, que eu olhava para a parede e ficava tão impressionada que uma rachadura na parede fosse fazendo um desenho parecido com os ramos da planta lá do jardim. E é assim mesmo que acontece. Vai seguindo uma sequência que nós sabemos que é uma sequência arbórea, é o Fi, que está presente em todo canto. Ficava curiosíssima sabendo por que aquelas formigas andam em fila desse jeito. Deve ter algum propósito nisso. Era difícil, às vezes, para mim, passar de um lugar para outro, porque eu ia prestando atenção em tanta coisa no caminho que me atrasava. E a gente perde a curiosidade vital de entender os porquês da vida. Nas pequenas coisas, você encontra um paralelo para as grandes coisas. Limpando bem uma vidraça, uma ocasião, eu olhei para fora e vi, nossa, como eu vejo melhor a paisagem do meu quintal. E se eu limpar melhor dentro de mim as minhas ideias, os meus sentimentos, será que eu não me vejo com mais profundidade? Se eu procurar extrair daí tudo que é poluição, tudo que é contaminação que vem de fora, será que eu não me vejo melhor? Não me conheço melhor? E foi mesmo. A minha tentativa nesse sentido foi um sucesso. Você começa a desenvolver mentalidade simbólica, a inteligência é uma necessidade e, ao mesmo tempo, uma realização, porque uma pequena conclusão que você chega é um êxtase. Nós nos alimentamos de ideias. E exatamente porque não sabemos mais nos alimentarmos de ideias, alimentarmos-nos de ideia, para ser mais correto na conjugação,
é que somos manipulados por tantas pessoas sem nenhuma ideia, mas apenas com um jogo de palavras altamente falacioso. Somos manipulados demais, gente. Eu já cheguei ao ponto para convencer uma turma minha, uma turma de alunos que me dizia que eu tinha que ler um livro X da moda. Cheguei ao ponto de comprar esse livro X, nunca tive tanto tempo disponível assim, mas comprei e fiz uma análise lógica desse livro. Cheguei à conclusão que da primeira premissa até a última conclusão não havia uma única ideia original dentro daquele livro. Havia apenas um desdobramento das ideias da moda. Uma única ideia do autor que ele acrescentasse. Isso em quase 300 páginas. E era um livro que estava entre os 10 mais, um best-seller da época. Como isso é comum. Como nós não amamos a ideia, não amamos ideias, perdemos essa capacidade de entrar em êxtase diante delas, não sabemos reconhecer quando elas faltam. E isso é um prato feito para a manipulação de todas as espécies. Então, inteligência é uma necessidade e uma fonte de realização. Não utilizada, ficamos sem identidade, como já falamos, sem discernimento. E a partir do momento que eu tenho a inteligência, eu tenho uma identidade. Eu sou a Lúcia. Quem é a Lúcia? Aquela que tem como propósito de vida chegar a um grau maior de justiça e fraternidade do que eu tenho hoje. Eu recomendo que o seu propósito de vida sempre esteja associado a valores humanos, que não caducam e justificam toda a tua vida. Portanto, eu sei quando eu estou indo na direção disso, eu estou sendo fiel à Lúcia. Quando não estou, estou fora de mim. Eu sei que quando eu estou para isso, indo nessa direção, eu sou justa, sou fraterna, sou honesta. Na direção contrária, é todo o contrário. Qual é o valor de uma pessoa que não sabe para onde vai? O que é correto para quem não sabe onde quer chegar? Eu quero chegar a esse aparelho de TV, agora está correto, agora está incorreto. Não quero chegar em lugar nenhum. Qual o valor meu? É o que todo mundo pensa? É o que está na moda? Discernimento, como faço escolha se não quero construir nada? Percebam, então, que a inteligência gera identidade, que a identidade nos protege de diversas formas, inclusive da manipulação, que também é um elemento que nos reduz à metade de nós mesmos. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, alguns apenas sobrevivem. E essa sobrevivência, essa vida pela metade, como diria Gibran, também é uma fonte de patologias diversas, de frustração e de patologias diversas, porque a metade que não desenvolvemos nos faz falta e desenvolve em nós uma dor por algo que não sabemos nem o que é. Sem pensamentos e até sentimentos próprios. O exemplo do banco de trás, que é bem simplório, bem simplesinho. Imagine que a vida é uma trajetória que você escolhe. Se você guia esse seu veículo aqui, no banco da frente, dirigindo na direção que você escolheu conscientemente, ou no banco de trás, com os olhos vendados, sendo dirigido não sabe por quem, nem para onde. Apenas exige que o banco de trás seja confortável e tenha um bom serviço de bordo. Isso é trocar a identidade, o propósito de vida, pelo mero conforto e prazer. Nós somos muito convidados a isso hoje. Não fazemos absolutamente nada, mas é um nada confortável. Evidentemente, o nada não vai preencher as mesmas necessidades que o tudo preencheria. Isso vai gerar frustração também. Isso vai gerar vazio também. Nós trocamos a nossa identidade pelo conforto. E aí é uma série de exemplos que eu poderia dar que estão muito presentes naquilo que a gente chama da nossa cultura atual. A indução a identificar a realização com a lei do menor esforço. Muito, muito, muito comum. Felicidade de pedras e não de seres humanos. Seria um grande desperdício da quantidade de potenciais que um homem tem em uma pedra, não. E a natureza não comete desperdícios. Ela não nos fez para isso. Corrida atrás de modelos impossíveis e insuficientes de felicidade. Então, o que é a felicidade dentro desse modelo? Já foi feita uma pesquisa uma vez sobre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles fizeram essa pesquisa. Pegaram amostragens em 10 pontos do globo, os mais diversificados, sobre o que seria a felicidade para aquelas pessoas. E obtiveram uma resposta com um desvio padrão, curiosamente, muito baixo. A felicidade para aquelas pessoas era um padrão de consumo equivalente ao de um homem norte-americano mediano. Pasmem. Um desvio padrão baixíssimo. A maioria das pessoas respondeu algo em torno disso.
dito de maneiras diferentes. Ora, todos nós sabemos, usando um modelo matemático bem simplório, que se nós pegarmos o padrão de consumo de um homem norte-americano mediano e multiplicarmos por mais de 7 bilhões de seres humanos, não temos planeta nem para um quinquênio, que dirá uma década. A natureza não suporta, não paga esse preço. Portanto, estamos condenados a sonhar com um modelo de felicidade que é impossível matematicamente falando. Então, somos induzidos a buscar, a substituir essa felicidade impossível no campo da fantasia e desdobramos. No campo da fuga e desdobramos. A fuga pode ser uma fantasia, pode ser um vício, e aí há uma variedade enorme oferecida pelo mercado. Você faz um combate a um vício, automaticamente cria-se outro. Ou seja, você combateu só uma via de extrapolação, de catarse da tua frustração. Daqui a pouco cria-se outra, e outra, e outra, e outra. Um ser humano que não está feliz com aquilo que faz, com aquilo que vive, ele foge até através de sinais de fumaça, que dirá através de internet, redes sociais, etc. Quem está frustrado vai fugir para vícios mais ou menos comprometedores, se é que a gente pode fazer uma escala tão rígida assim naquilo que nos rouba a vida. E isso é uma escravidão, mais uma forma de escravidão. Epíteto enumerava algumas. Essa é mais uma que a gente poderia considerar. O vício, a fuga da própria vida, é uma forma de escravidão. Difícil de reverter, às vezes. Um preço alto para reverter. E patológica também, evidentemente. Uso de nossos atributos, ou seja, uso de vontade, amor, inteligência e tudo o que deriva deles, nos traz realização. É interessante a gente observar um sentimento, que é o sentimento do dever cumprido, de um dia humanamente vivido, e ver que estado psicológico isso traz. De plenitude, de completude, do sono dos justos, né? Quites com céus e terra, felizes com o rastro que deixamos no mundo hoje. E essa completude, essa realização, ela nos protege. Ela não deixa vácuos por onde elementos estranhos possam penetrar, portanto, aumenta a nossa imunidade no campo psicológico. Aumenta a nossa imunidade no campo mental, especificamente falando. Então, o homem pleno não tem vácuos nem vazios para serem preenchidos por elementos estranhos. E a plenitude humana, como a plenitude de todas as coisas, reside exatamente em ser aquilo que é. Vocês já viram como é maravilhoso? Todo mundo já viu, não é? Um belíssimo nascer ou pôr de sol. Às vezes nos deslocamos em férias para a beira do mar só para assistir um pôr do sol, um nascer do sol. Brasília também é rica em nasceres e pôres de sol maravilhosos, né? Agora, na estação da primavera, que a gente começa a olhar aquela plantinha do nosso jardim, que ficou quietinha o ano inteiro e começam a despertar flores, como aquilo é maravilhoso, como é lindo. Vocês imaginem que um ser humano que se realiza como tal, faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza. Nascer e o pôr do sol é a Terra girando e fazendo aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, em torno do sol. Uma flor que desabrocha é uma planta fazendo aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, das estações. Um ser humano fazendo aquilo que lhe corresponde é tão belo quanto nascer ou o pôr do sol ou uma flor desabrochando na primavera. Significa um ser que coincide consigo mesmo, que se realiza. E essa plenitude não deixa vácuos por onde elementos estranhos possam penetrar, pelo menos não muito profundamente. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Píndaro tinha essa outra frase, que eu gosto demais, sê quem és sabendo. Interessante, não é? Descobre, mergulha profundamente em você e encontra os teus potenciais humanos, os valores que a natureza te deu como potenciais. Realiza esses valores e assim você se torna verdadeiramente humano. Sê quem és, ou seja, somos humanos em potencial, realiza esse potencial, sabendo, dentro desse kit de ferramentas que a natureza te deu, o que tem lá dentro e aprendendo a usá-las. Leve ao máximo de uso possível, vá até o limite das suas possibilidades no uso dos teus potenciais humanos. E levará ao limite máximo das tuas potencialidades a imunidade psicológica que você detém. Isso é, sim, um preventivo. E pode ser também curativo.
Quando recuperamos, temos aquele fôlego através de uma boa terapia, de um bom medicamento, aquele fôlego de lucidez, procure desenvolver esse antídoto, que é valioso. E é muito semelhante essa frase de Píndaro ao conhece-te a ti mesmo da filosofia. Ser quem és sabendo, procura saber quem és. Procura ver quais são todos os teus poderes latentes e usa essas ferramentas para que não fiquem autônomas e agressivas. Usa as tuas ferramentas. E você vai ver que você vai ter uma imunidade altíssima nesses campos. Nós vamos ver que na história, homens que usaram muito completamente os seus potenciais eram homens de um nível de motivação, de um nível de compromisso com a vida, até o último momento. E pessoas com essas duas características deixam poucas frestas para que elementos mais graves venham a penetrar. Poucas frestas. Pode acontecer, mas talvez não atinja tão profundamente. Nunca foi feita uma estatística séria sobre isso, mas me parece, acredito que os senhores concordam comigo, que Mohandas Gandhi, tentando libertar a Índia do imperialismo inglês, era difícil que ele caísse num profundo abatimento, porque o intervalo entre uma ideia e outra, um movimento e outro, era pequeno demais para que entrassem abatimentos muito profundos. Era moto contínuo. Ele mesmo diz na sua autobiografia, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, que não havia um dia que ele não concebesse uma ideia nova. O espaço entre uma e outra era bastante pequeno. É isso. O homem realizado transborda, sacia, cura. Olhem esse provérbio indiano, isso pertence à escola Vedanta hindu. Vejam que provérbio maravilhoso. A árvore não prova dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias águas. As nuvens não chovem sobre si mesmas. A força dos fortes deve ser usada para benefício de todos. Esse é um outro atributo que deriva do amor, que é a generosidade. Quanto mais eu penso na necessidade do outro, do todo, quer sejam os meus amigos, os meus familiares, a minha comunidade ou a humanidade como um todo, menos as minhas dores doem em mim mesmo. Tenho ensinado muito isso durante a pandemia. Um ato de generosidade por dia. Vocês vão ver como é que o desânimo, o abatimento, o sentimento de impotência diminui. Quando penso no todo, o meu próprio mal fica em perspectiva, mostra o seu tamanho real. Se eu olho apenas para ele, ele parece um dragão prestes a me devorar, não é isso? Quando eu penso no outro, no todo, os meus males se minimizam. E isso é o que esse provérbio diz. Isso é a obra-prima da generosidade. Comprometer-se com o todo minimiza em muito os teus problemas particulares. Por isso que um idealista, uma pessoa que se responsabiliza pela vida, que se compromete com a vida, é uma pessoa com poucas frestas para entrar em problemas mais graves. Possível é. Pode acontecer momentaneamente? Pode, mas tem mais ferramentas também para poder superar. Tá? Boa imunidade, sem vácuos ou vazios, com muita garra e capacidade de entrega. Duas virtudes que hoje a gente nem lembra que elas existem, né? Garra e capacidade de entrega a um sonho, a um ideal que justifique toda a tua vida. Cícero, grande orador e filósofo romano, dizia: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Você consegue imaginar isso que Cícero dizia a Lucílio? Uma pessoa que obedece fielmente esse princípio, ter muitas frestas para males que cheguem a atingi-la muito profundamente e imobilizá-la? Todos os dias eu quero ser fator de soma para que as pessoas que passaram pela minha vida estejam um pouco melhores porque passaram pela minha vida. Para que o mundo esteja um pouco melhor porque eu existi. Para que eu mesmo esteja um pouco melhor, para que eu não viva em vão, para que eu seja fator de soma. Olha que sugestão maravilhosa. Pode ter momentos de abatimento? Pode e provavelmente deve ter. Pode ter momentos de tristeza? Deve ter, muitos. Mas olha, há uma garra e uma entrega tão profunda que puxa para frente que não dá tempo de ir aprofundar muito nesses sentimentos. Porque existe um motor de propulsão te puxando para frente a 1000. Não dá para afundar muito, porque você não avança e afunda ao mesmo tempo, são dois movimentos difíceis de fazer. Portanto, você é puxado para frente. Essa virtude da garra, da responsabilidade, da entrega, são maravilhosas. E quem usou?
Geralmente teve uma vida psicológica que tendeu para um grau de estabilidade maior. Ainda quando cai, ergue-se mais rápido, porque cair todos caímos. É inexorável. Não é? Homens com grandes missões e apaixonados por elas, por essas missões, caíam pouco e sempre se reerguiam. Vide história. Eu já dei um exemplo para vocês. Já viram aquele filme maravilhoso que eu sempre recomendo, A Lista de Schindler? O que aquele homem fez num dos momentos históricos mais difíceis que a humanidade já atravessou, em pleno coração da Alemanha nazista? Ele poderia só se ter abatido. Ele poderia até ter se matado de tanta depressão num momento tão horrível de se viver como aquele. Ele, ao invés de morrer, ele entregou a sua vida para uma causa maior, porque ele poderia ter sido morto. Qualquer momento que ele fosse pego, seria executado. Ele resolveu, se a sua vida não tinha muito sentido, é como um belo prato de comida. Se eu não quero um prato de comida limpo e sadio, eu dou para alguém, há muita fome no mundo. Se a minha vida parece não ter sentido para mim agora, eu presenteio. Presenteio para o todo, presenteio para a humanidade, e ele o fez. Momento para ter abatimento como aquele, olha, é difícil. Momento para se sentir deprimido como aquele é complicado. Nós agora vivemos uma pandemia, mas é por causas naturais. Agora, quando o ser humano provoca algo daquela gravidade, é difícil. Acreditar no ser humano é, inclusive, acreditar em si próprio. E um homem, aquilo realmente aconteceu. Aquele homem foi capaz de fazer aquilo. Motivação, garra, entrega, numa circunstância como aquela. Por uma causa como aquela, que conseguiu resgatá-lo de um buraco sem fundo da apatia e da depressão, que é muito fácil se ter naquele momento, em momentos como aquele. Karma futuro já é Índia, mais uma vez o pensamento vedantino, e eu gosto muito dessa definição. Karma futuro, imaginem o seguinte, que eu esteja caminhando no meu ritmo, sem forçar, sem acelerar o passo, sem pressa e sem pausa, em relação a um momento no futuro. Outra pessoa vem caminhando também para esse mesmo momento, de tal forma que ela vai cruzar com a tua trajetória, em algum ponto do futuro. Se você conserva o seu ritmo, sem pressa e sem pausa, você vai ser a oportunidade que essa pessoa tem de recuperar as suas esperanças. Ela vem apanhando tanto pela vida fora que, se você não estiver lá por alguma razão, logo depois daquele ponto existe um abismo. Ela não tem mais esperanças. Essa pessoa não sabe quem é você, não sabe nem que você existe, mas a necessidade dela de viver, de recuperar as suas esperanças, te puxa para o futuro. Qualquer perda de tempo por qualquer banalidade que você tenha no meio do caminho, você vai faltar esse compromisso. E algo ou alguém vai tombar num abismo, porque você não cumpriu com seu compromisso para com a vida, que não exigiu de você mais do que você poderia dar. Exigiu que você fosse fiel às tuas potencialidades, ao teu ritmo, às tuas possibilidades, e não perdesse tempo no momento atual, com banalidades, ou deixando gerar vácuos perigosos que podem te deter por muito tempo, talvez pela vida inteira. A necessidade do outro, que você não conhece o rosto, mas sabe que existe, te puxa para o futuro. E o que Shankaracharya diz nessa passagem, que é o grande mestre vedantino, é essa necessidade. Todos nós deveríamos ter a certeza absoluta de que existe e nos puxa para o futuro nesse momento. Pensa quando você estiver num momento de inércia, não quero levantar da cama pela manhã. Tá bom, eu vou fazer essa concessão. Vou faltar com os meus compromissos e vou dar essa concessão à inércia. Que preço eu vou pagar por isso? Dor humana. Alguém me espera no futuro e eu não vou estar lá. Você percebe que é um preço moralmente caro demais. É quase que uma mola de propulsão que, puf, te joga para fora da cama. É incrível. Usem isso. É um exercício psicológico fantástico. E é uma boa motivação para que a gente fique atento aos vácuos, aos vazios. E o compromisso que nos propulsiona para o futuro é um precioso aliado. Jâmblico, um grande acadêmico, platonista, né, seguidor de Platão, ele tem essa frase, que é parte de um período maior que eu trouxe para vocês, que eu acho muito bonita, quando ele fala sobre a vida de Pitágoras. Ele diz o seguinte: saúde do corpo, virtude da alma, pureza do intelecto e subida em direção aos nossos verdadeiros princípios.
Isso para ele é a harmonia humana. E para ele, e para muitas tradições do passado, a harmonia é sinônimo de saúde em todos os planos. Reitero, saúde do corpo, virtude da alma, pureza do intelecto e subida em direção aos nossos verdadeiros princípios, nossos verdadeiros propósitos, nossos verdadeiros ideais humanos. E aqui ele tem uma receita de saúde, que engloba o que eu falei para vocês e muitas mais outras receitas que a medicina pode dar, por exemplo, quanto à saúde do corpo, que a psiquiatria pode dar quanto à saúde mental, ou seja, engloba um conjunto de necessidades para que a gente não perca o equilíbrio e a harmonia, que é sinônimo de saúde. Saúde é estado de harmonia e equilíbrio. Assim é na Ayurveda, medicina indiana, assim é na medicina chinesa, assim era para Paracelso, médico da época do Renascimento, assim era para muita gente na história. A doença é resultado do conflito entre mente, alma e corpo. São necessários esforços mentais e espirituais para a cura. E isso o Dr. Edward Bach, fundador, criador da terapia dos florais de Bach. Ou seja, reitero, ele não queria dizer, não creio, como eu também não creio, que isso elimine você está fazendo um tratamento específico. Eu recomendo, faça um tratamento específico, com o psiquiatra e com o psicólogo. Mas nos momentos em que vier a lucidez, trabalhe para desativar os gatilhos. E para desativar os gatilhos, lembre desses conselhos dele. Procure conciliar o conflito entre mente, alma e corpo. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, costumava dizer uma expressão que eu gosto demais: corpo e mente juntos, o tempo todo. E se você segue o conselho do Dr. Edward Bach, coloca corpo, mente e alma juntos. Alma é aquele plano sutil, sem nada de teológico, é aquele plano sutil onde residem os teus valores e as tuas virtudes, os teus princípios de vida. Aquele plano das ideias, onde residem as tuas metas de vida, os teus propósitos humanos. Corpo, mente e alma juntos, sempre. Não há vácuo, não há desequilíbrio. E se já se gerou esse desequilíbrio, procurar promover esse reajuste. Alinhar novamente corpo, alma e espírito. O propósito humano buscado pela filosofia tem capacidade de unificar dentro e fora. Ou seja, restaurar a nossa saúde interna e também ajudar a restaurar a saúde social do mundo. Quanto mais dentro, mais fora, diz a filosofia. E é assim realmente que funciona. Para concluirmos, já avançamos no nosso tempo, eu trouxe apenas 2 frases. Esse é o conceito de felicidade mais belo que eu já vi na minha vida. Pertence a Epíteto, no manual do Epíteto Filósofo, em Quiridium. Ele diz isso. A felicidade é um verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. É um verbo, ela está debaixo de cada passo que você dá quando você age como ser humano. E ela é um poderoso antídoto contra frestas, contra brechas, por onde entram elementos que desajustam a nossa harmonia interna. E por último, essa frase, do também filósofo e escritor espanhol Miguel de Unamuno. As raízes das árvores, com águas do céu, sonham. Se as raízes das árvores que estão lá, aprofundadas dentro da terra, clamam por águas do céu, será que as raízes humanas também não estão clamando por respostas que vêm do céu? Desse plano das ideias? Desse plano espiritual, que são exatamente valores, virtudes e sabedoria? Será que não é dessas águas que elas precisam? Quando uma planta fica doente, você pode dizer, faltaram águas do céu, não choveu. Quando um ser humano fica doente, será que também não faltaram águas do céu? Agora há que entrar com uma terapia específica, porque o problema já se instalou, mas será que também não é necessário providenciar para que as águas do céu venham e supram o vácuo que deixaram? Eu acredito que sim. E essa é a contribuição que eu acho que é bastante atual e bastante necessária da filosofia para a promoção da saúde mental.